Bem-vindos ao projeto Agatha Christie. Hoje nós vamos conversar sobre o 8º livro publicado pela autora, Os Quatro Grandes. Sem spoiler. Vem comigo! Não estamos de verdade em cenário novo, né? A gente está no calor amazônico, eu expliquei isso no outro vídeo. Então de vez em quando vocês vão me ver uma tela branca, assim. E também houve um comentário no último vídeo sobre o áudio desses meus vídeos. Gente, obrigada por continuar assistindo. Tenham paciência comigo, eu tô testando um áudio novo. Tô testando. Vamos ver como é que vai dar. Vão me dizendo aí, por favor, a participação de vocês é importante para mim. Acho que ainda deve estar com um pouco de eco ainda, né? Mas vou melhorar isso. Prometo que vou melhorar isso, tá bom? Agora vamos pro livro. Bom, o livro de hoje foi publicado em 1927 e tem a participação do trio Hercule Poirot, do investigador Jeppes, que já apareceu em outros livros, e do querido Capitão Hastings, que casou e estava morando na Argentina com a sua esposa Cinderela, sua família, e passou tempo e tempos e tempos lá. Com uma grande saudade, resolveu fazer uma visita surpresa para o Hercule Poirot. E assim, de imediato ele pegou o navio, foi até o local onde ele sabia que encontraria o Poirot na Inglaterra, e aquele momento de expectativa, será que de repente o Poirot imaginava ou não imaginava? O livro já começa com essa possibilidade, mas não, o Poirot não imaginava, ficou super alegre, satisfeito de rever o amigo. A gente terminou o último livro na ordem cronológica, que foi o assassinato de Roger Ackroyd, e aí nesse livro não é uma continuação, tá? Pode parecer que é, mas não é. Nesse último livro que a gente já resenhou aqui no canal, já está dizendo ali que o Hastings foi para a Argentina, casou e estava morando lá, e que o Hercule Poirot tinha se aposentado, mas um lembrete, tá? Esse livro que vamos resenhar hoje, Os Quatro Grandes, não é, apesar das coincidências, e você vai perceber isso no final do livro, não é uma continuação do anterior, do Roger Ackroyd, tá? Aí aquele no meio de matar saudade, abraçar e tudo mais, que é quando o Hastings percebe malas no canto ali da sala, é quando o Poirot diz que recebeu uma oferta irrecusável, uma grande quantia, e estava de passagem marcada para o Rio de Janeiro. E como assim, nesse momento, aquela coisa toda, eis que um homem invade a casa do Hercule Poirot, para ali, sabe, louco, desesperado, todo sujo, falando coisas desconexas, começa a escrever número 4, número 4, número 4, e começa a ficar ainda mais pirado, aí eles ficam sem ação, e aí ele começa a falar sobre os quatro grandes, que é o tema desse livro que a gente está resenhando hoje. Nesse livro, a Agatha não usa aquele método de tentar descobrir ao longo do livro quem é o assassino, por que matou, enfim. Não, aqui a gente já nos primeiros capítulos a gente já vai descobrindo as identidades dos quatro grandes, exceto pelo número 4, que é chamado de O Destruidor, que é o que dá mais trabalho para ser descoberto, porque ele é um grande ator e de cada situação que vão ocorrendo ao desenrolar do livro, ele vai mudando de identidade. E ele tem toda uma característica física muito comum, muito mediana, né? Uma altura entre 1,75 m e 1,80 m, a tez branca, nariz comum, mais achatado, enfim. E aparentemente ele removeu os dentes, porque a marcada dentária dá uma mudança muito grande para o rosto. Então, o quarto, que é o Destruidor, é o que dá mais trabalho. A questão toda nesse livro não é descobrir quem é o assassino, por que ele quer matar. É tentar ficar um passo à frente para evitar que as mortes vão acontecendo, para tentar segurar os quatro grandes e impedir que eles façam uma destruição em massa e controlem o mundo. Se você pulou de paraquedas nesse vídeo e não sabe desse projeto literário que eu estou falando para você, que a gente está lendo os livros em ordem cronológica, fica comigo até o final que eu vou te contar tudo direitinho, tá? Mas eu estou fazendo esse adendo só para falar que, na minha opinião, esse não é o melhor livro para você começar a ler Agatha Christie. A decisão é sua. Mas o que acontece?
O método é tão um pouco diferenciado aqui, não quer dizer que todos os livros a Agatha usa sempre a mesma coisa. O anterior, inclusive, o Roger Ackroyd, mostra essa sacudida que ela dá nos romances literários policiais. Mas, especificamente falando do Hercule Poirot, ele está muito diferentão nesse livro, no sentido de ele não fica apenas na questão das células cinzentas e ficar parado tentando entender o que aconteceu, só recebendo informações e desvendando o mistério ali mesmo. Não, ele vai muito mais além. Ele vai realmente para o campo de batalha, digamos assim, ele entra em ação, a gente vai descobrindo coisas diferentes da vida do Poirot, inclusive o irmão gêmeo, e ele se coloca em vários momentos diante do perigo, sabe? E essa não é uma característica muito constante do Hercule Poirot ao longo dos livros que a gente for lendo da Agatha. Então, assim, se você quer saber como é realmente o Hercule Poirot, ele não é bem assim. Aqui é uma espécie de exceção das características dele. E haja personagem nesse livro, viu? Porque os quatro grandes, eles não são pessoas do mesmo local. Eles são de países diversos e eles estão direta e indiretamente no mundo inteiro. Eles têm olhos em todos os lugares. Então, de vez em quando, a gente vai lendo e a gente vai esbarrando em uma dessas pessoas, um desses olheiros. O Hercule Poirot e o Capitão Hastings também. E aí, com a ajuda do investigador Japp, o Poirot consegue ter mais acesso, mais informações. Mesmo assim, eles dois, o Hastings e o Poirot, acabam caindo em algumas arapucas, em outras eles se deixam levar para ver até onde vai, ou para poder conseguir colocar ali uma situação para... Enfim, o Poirot nesse livro, ele está no fronte de batalha, ele foi pro fight mesmo, e de vez em quando vem aquela situação de Hastings vai se machucar e pode morrer, Poirot vai se machucar, pode morrer. É adrenalina, assim, na metade do livro pro final. A Agatha trouxe muitos elementos históricos, personagens importantes aqui para essa narrativa. Ele é um livro, a gente falou no início desse vídeo, escrito em 1927. E aí ele tá entre guerras, né, Primeira Guerra Mundial, aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer tão ruim ou até mesmo pior. São os resquícios da Primeira Guerra, as introduções que vão levar até a Segunda Guerra Mundial. Aquela sensação de que todos os cantos está cercado de perigo, que não vem de um lugar só, que há pessoas infiltradas em todos os lugares. É um reflexo muito real do que aquela sociedade estava vivendo naquele momento. Aí eu quero trazer para vocês uma informação que a gente vai pesquisando, né, para trazer mais detalhes para cá, e eu também tirei essa informação do site da Agatha Christie, que é um site original mesmo em inglês, dizendo que esse livro, Os Quatro Grandes, ele não foi inicialmente publicado para ser um romance. Ele foi dividido em 12 partes pela revista Sketch em 1924, 3 anos antes do lançamento oficial como um livro de romance. A Agatha estava passando por um momento difícil. Ele foi escrito, esse livro, após a morte da mãe da Agatha, naquele momento de separação que ela estava tendo do primeiro marido também, e a vida financeira dela estava muito complicada. Então aqui foi uma oportunidade que ela viu pelo próprio cunhado dela, que deu essa sugestão de ela reunir esses 12 contos e transformar num romance. Tanto é que na medida que a gente vai lendo esse livro, parece que ele vai passando por um tempo muito mais longo, que não é muito comum nos livros dela, não que acontece tudo no mesmo dia, mas a gente vai ler, vai passando meses, e tem um momento que o Hastings percebe, conversando com o Poirot, que eles já estão juntos nesse reencontro há 6 meses, então você vai percebendo isso, e aí se você for ler depois dessa minha resenha, que não tem spoiler, não se preocupe, você vai com esse pensamento em mente, porque muita coisa vai fazer muito mais sentido para você. E aí, de vez em quando a gente vai percebendo, esse 8º livro que a gente resenha aqui pro canal, que de vez em quando a Agatha vai dando uns toques diferentes, né? E eu acho que aqui foi uma oportunidade também dela fazer essa interação, dessa junção desses livros. Eu já vi reportagens dizendo que a própria Agatha diz que esse não é um dos favoritos dela, né? Talvez por causa dessa sensação, desse momento que ela estava vivendo, em que ela foi juntando e acabou criando esse romance, nessa junção. Enfim, fica registrado, fica marcado, né?
Esse é o projeto literário Agatha Christie. Nós estamos lendo todos os livros da Agatha publicados em ordem cronológica para a gente não se perder. Hoje nós resenhamos Os Quatro Grandes, que foi o 8º livro publicado por ela. Nós fazemos a leitura ao longo do mês e resenhamos e conversamos sempre na primeira quinta-feira do mês. Então, o próximo livro a ser lido e resenhado será O Mistério do Trem Azul, e nós vamos conversar sobre ele na primeira quinta-feira de setembro, 1º de setembro de 2022, tá bom? Se você quiser entender mais o que é isso, eu vou deixar para você aqui na descrição desse vídeo o vídeo de apresentação desse projeto. E você pode me acompanhar também lá no Instagram, que eu vou te atualizando sobre tudo, tá bom? Você ficou comigo até o final, meu muito obrigada, um beijo grande e até o próximo vídeo do canal.